algo fundamental para o desenvolvimento do curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social é a habilidade que o aluno pode ter de entender as pesquisas científicas na área de segurança pública, sociologia, ciência política, etc. A gente sabe que o curso foi formado a partir de uma base do bacharelado em segurança pública da UF, no qual o bacharel formado tem a habilidade para desenvolver pesquisas na área. Contudo, o curso de tecnólogo habilita também a pessoa a entender essas pesquisas, a ler, a fazer a leitura, com o intuito de fazer um melhoramento profissional, sobretudo das pessoas que já estão na área. Então é muito importante a gente tocar nesse ponto assim, de como as pesquisas são feitas, como os pesquisadores se desenvolvem, até porque a área, por mais que ela tenha se desenvolvido, a área da segurança pública, estudo sobre as polícias, etc., é sempre interessante para o aluno entender mais ou menos como é que esse mecanismo funciona. Lembrando que o nosso propósito, na verdade, é apresentar uma abordagem científica da universidade a respeito do tema da segurança pública, da polícia, tendo não um propósito de desfazer os outros discursos, contestá-los de alguma maneira, o discurso jurídico, o discurso das academias militares, por exemplo, né, da formação policial, por exemplo, mas propor algo além, propor algo diferente e contribuir para que a gente possa desenvolver uma melhor atuação dos profissionais e resolver certos temas, né? Então, o professor Pedro, né, também está aqui, o professor Sávio Pontes vai falar sobre a tese dele em Sociologia, que chama-se Entre o Ethos e a Lei, Policiais Civis do Rio de Janeiro, Seus Valores e Práticas. A tese foi defendida, né, no IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos, e teve como foco, um dos temas pelo que eu li, foi a cultura policial. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de saber, assim, que é interessante para um aluno, né, de graduação, para as pessoas em geral entenderem como é que se desenvolve uma pesquisa desse tipo. Eu vi que tem um pouco de toque antropológico ali no modo como você se insere no campo. Como é que assim fazer uma tese de doutorado? Como é que isso se desenvolveu no teu caso? Bom, Luiz, eu acho que a pesquisa se desenvolve como dá para ela se desenvolver, né? A gente nunca consegue cumprir cronogramas ou previsões de antemão, e uma coisa muito complicada quando você escolhe especificamente uma pegada antropológica é conseguir acesso às informações, conseguir acompanhar o que de fato acontece, né, de estar presente, vivenciar as coisas, né? Tem aquela diferença, algumas diferenças clássicas, né, entre um projeto que seja prescritivo, que jamais seria a intenção, um projeto descritivo, um projeto interpretativo e um projeto compreensivo, né? Então, a minha ideia, quando eu entrei, eu sou policial já há 14 anos, mas quando eu entrei na Polícia Civil, eu era graduando em Direito e em Ciências Sociais. Então eu tive esse tripé de informações que bagunçaram muito a minha cabeça. Isso aconteceu, eu era um idoso de 19 anos quando eu fui aprovado, né? E ficou uma pulga atrás da orelha, a pulga virou carrapato. Quando já era um grilo, eu falei, não, está na hora de... Eu já tinha me formado, eu não cheguei a terminar a faculdade de Ciências Sociais, já tinha me formado em Direito, e me incomodava muito aquela coisa meio que pueril mesmo, né? Nossa, mas as coisas não acontecem sempre exatamente como está na lei, e nem sempre as pessoas que fazem exatamente aquilo que a lei prevê, elas são vistas como aquelas que são as maiores, os maiorais. Esse cara está certo, ele está seguindo a lei. Nem sempre. E em determinadas circunstâncias, quase nunca. E isso complicou muito a minha cabeça, né, no início. Essa dificuldade de conseguir ter o olhar correto e essa preocupação de não ser apenas um relato próprio, mas de conseguir trazer o relato para um olhar que fosse propriamente acadêmico, científico. Sim, isso foi o mais difícil para mim, né?
Tanto é que no mestrado eu já queria fazer um estudo a respeito da Polícia Civil e desisti. Foi sobre a relação com as normas, que não deixa de ser a mesma coisa, né? A relação dos cariocas com as normas. Então foi ainda um esboço que não ficou muito legal. Eu percebi que eu não estava ainda conseguindo expor o que eu queria, porque eu estava basicamente indo por uma questão mais propriamente descritiva e não compreensiva e interpretativa. Você tem que entender o que está acontecendo para escrever da maneira que seja de mais fácil acepção para o seu leitor, né? Independente de qual seja o objeto. E todo mundo que estuda polícia, eu tive a possibilidade, mesmo antes de pensar em fazer uma pós-graduação, um mestrado, eu tive a possibilidade de acompanhar, eu era designado para acompanhar pesquisadores, mestrandos, doutorandos, e era engraçadíssimo, porque houve uma ocasião que foi muito icônica para mim. O chefe chegou correndo, botou a cara na porta e falou assim: gente, arruma tudo aí que a doutoranda está chegando. Sabe aquela coisa dos índios que escondem as antenas parabólicas, né, para os antropólogos chegarem? Então, dava até, de certa forma, dava até pena, né? Falar, poxa, essa moça está achando que está vendo de fato como é a coisa e ela está vendo tudo funcionando da maneira mais próxima possível do que seria o ideal, pelo menos aquilo que essas pessoas entendem que seria o ideal. E eu percebi que eu tinha essa pérola, eu tinha essa joia nas mãos, faltava lapidar. Seu ingresso na polícia é num momento extremamente fecundo e interessante para pensar, porque é num momento em que também que se instaura a ideia da delegacia legal. É um momento de reformas, é um momento em que há uma tentativa muito significativa em reformar a polícia. Havia naquela ocasião o projeto da Nova Polícia, né? E uma questão interessante, que já foi até estudada por antropólogos brasileiros, é a aposta simbólica, né? A Nova Polícia tinha um brasão próprio, e aí se criou a ideia das delegacias legais, em que a arquitetura é muito importante, né? A delegacia legal, ela claramente ela tem um visual mais, não sei se convidativo, ou mais esteticamente mais agradável, né? Você não entra e vê aquelas pilhas de inquéritos velhos, barata, rato. Menos kafkiano, né? Aquela coisa bem... Abrir paredes translúcidas. Um labirinto eterno, né? E já da porta para dentro, né? No plano do comentário interno, os policiais naquela ocasião diziam que era a delegacia McDonald's, né? Porque tinha um balcão de atendimento e era tudo limpinho, organizado. E quando eu entrei em 2002. E o projeto Delegacia Legal, se eu não me engano, começou em 99, foi em 99. E ainda estava em elaboração, né? O software estava sendo desenvolvido. Você pegou essa transformação. E eu, por um acaso, eu trabalhei naquela ocasião na delegacia em que as versões alfas, a versão beta, desculpa, em que as versões betas dos sistemas de informática eram testadas, que era a 5ª Delegacia, no centro da cidade. Isso é a mudança do sistema? A implementação da informatização, o programa Delegacia Legal, ele tem o software, que é o Sistema de Controle Operacional, em que todos os processos, né, passaram a ser digitalizados e houve uma preocupação muito grande com a racionalização, porque teve um grande arcabouço teórico, né? Teve bastante gente da área acadêmica que ajudou nesse desenvolvimento. E o diagnóstico de que a burocracia ela acaba facilitando as pessoalidades, as trocas, né? Citando aqui, por exemplo, o professor Michel Misse, né? A corrupção como uma mercadoria política, né? Se eu tenho acesso à informação, se eu tenho controle desses processos que podem resultar na privação da liberdade de uma pessoa, isso vale alguma coisa. Poder saber, né? Como Foucault lembra, né? O poder que pode se manifestar de modo econômico ou como uma questão política mesmo, né? Muitos policiais, ainda acontece isso, mas era muito maior a quantidade de policiais se candidatando
né? A personificação era muito facilitada, né? A equipe do fulano, o grupo tal, o delegado ciclano. Não era a ideia, né? não era homogênea. A ideia foi dar um toque republicano para a coisa, né? Coisa de unidade, de coisa Isso, pública, de exatamente. transparência, eficiência. Exatamente, transparência, eficiência. É interessante quando você fala da burocracia, porque a ideia era reformar a burocracia existente, racionalizando, porque a burocracia existente ela ia no sentido contrário, né? Que a burocracia quer tornar as relações impessoais. E o que acabava era uma personalização total das relações. Porque entrava no plano kafkiano daquele labirinto eterno. Como é que resolve? Não, tem que falar com o escrivão fulano. Vai lá que ele que conhece todos os inquéritos. Aí o cara morria e aí? Mas, Otávio, como é que você colocou isso na tua tese, tratando do ethos do servidor ali, do policial que estava atuando? Parece que assim, eu senti em alguns momentos que parece que tinha um choque entre essa transformação, essa racionalização, esse motivo de transparência, de eficiência e um certo ethos. Ou seja, porque quando a gente fala até no propósito desse curso, todo um propósito de melhor formação do profissional de segurança pública, a gente sabe que as coisas não são de um dia para o outro, porque são práticas arraigadas, são práticas marcadas por certos interesses, às vezes, certos grupos, certos símbolos também. Né? Não costumes, né? Costumes. Práticas às vezes reiteradas. são coisas assim, muito naturais, não que o sujeito seja mau ou bom. Enfim, então como é que você Uma apresentou reprodução de padrões culturais, né? Como é que você olhou assim, ao mesmo tempo de uma tentativa de transformação institucional e práticas? Você propor uma mudança dessa envergadura numa organização que já existe desde, bom, segundo o mito, né, fundador, né, o mito de origem, a Polícia Civil existe desde 1808. Junto com a Polícia Militar? A Polícia Militar seria de 1809. A Polícia Militar seria o Grupamento Real de Polícia e a Polícia Civil seria a Intendência de Polícia da Corte, se eu não me engano. Isso até um parênteses, tem uma discussão, na verdade, porque o Thomas Holloway, ele apresenta através dos documentos muito bem fundamentados que, na verdade, a Polícia Militar mesmo, isso através dos documentos do Arquivo Nacional, é de 1831. É curioso porque que a reivindicação histórica de Dom João, entendeu? Antes da independência. Mas, enfim. E há um orgulho, né? Não, a minha é mais antiga que a sua, não sei se alguma diferença. Mas voltando, inclusive a tua proposição inicial de explicar para as pessoas que estão assistindo como é para você construir um objeto de pesquisa científica, né? Como é para você delimitar aquela velha máxima de menos é mais. Né? E você disse em certos momentos parece que tem um choque e tal. O que você está chamando de choque entre o ethos, nessa cultura policial, e a previsão legal, esse interstício eu chamei de rugosidades, né, que são atritos que a rugosidade ela pode ser maior ou menor, né, mas sempre vai ter atrito entre uma previsão legal, aquilo como deveria ser, e aquilo que na prática realmente acontece. E aí eu coloquei duas balizas, né, eu propus duas categorias analíticas, duas balizas, ambas na classe dos dispositivos, né, o dispositivo como aquilo que dispõe, mas também como um recurso para a ação. Um recurso para ação legítima. Né? E aí, de um lado, eu coloquei os dispositivos legais, que eu não chamo apenas de dispositivos legais, porque eu coloco institucionais legais, né, que são não só a lei positiva, não só a lei escrita, não só o Código Penal, ou os estatutos da polícia, ou a Constituição, enfim, mas também as portarias da Secretaria de Segurança, toda a normatividade que tem essa questão estatal, hierárquica, isso eu chamei de dispositivo institucional legal. E no outro plano, eu coloquei os dispositivos culturais, né, que em ambos os lados a gente tem pretensões condicionantes. É assim que é o certo, né? É uma zona cinzenta entre padrões éticos, né? Padrões uma ética de conduta, isso. Que essa rugosidade revelam tensões, né? Então, a tensão é que foi o olhar focal, né? A prescrição da norma estruturada
legitimamente, com esse arcabouço legítimo no Estado, a previsão normativa estatal, ela é fria, ela não está no calor dos acontecimentos. Há um espaço aí entre os costumes e a... Isso, um espaço em que uma rediscussão valorativa acontece e isso salta, você tem que aprender a ouvir o campo, né? Pedro quer fazer alguma pergunta que eu percebi. Não, eu acho muito interessante porque a gente começou a discussão falando do momento do seu ingresso, que foi um momento da instituição de uma nova polícia. A importância do seu trabalho reside no fato de mostrar que não é possível reformar nenhuma instituição sem levar em conta os códigos próprios que existem entre aqueles atores que compõem, que criam, fazem a instituição existir. Porque muitas vezes se supõe em alguma reforma que ela possa ser feita simplesmente por cima. Ou há uma crença muito comum no âmbito do direito, em que mudando a lei se muda a cultura, e quem trabalha numa dimensão mais sociológica sabe que o problema da eficácia das normas é uma questão sempre difícil. Se a norma pega ou não pega, se ela é internalizada e não é. E nesse trabalho você mostra que você pode mudar as normas, mas as práticas elas podem se manter ou sofrer uma adequação. Um atrito, uma adequação. Então, essa zona de rugosidades, né, esse atrito que acontece, era exatamente, era mais claramente perceptível, por exemplo, em reclamações. Não dá para trabalhar assim. Né? Mas se eu for seguir tudo que está previsto, não, se eu for obedecer essa ordem, não dá. E isso ajuda muito a delimitar, você tem que estar sempre com o espectro aberto para entender o que o campo está te mostrando, qual é o caminho a ser seguido. Né? E essa rediscussão de todo um sistema de valores que a Polícia Civil tem experimentado nos últimos 15 anos, foi um terreno muito fértil para isso. Né? E a gente viu essa questão da lei mudar a sociedade ou da sociedade mudar a lei, as duas coisas funcionam. Mas quando a lei se propõe a mudar, a reação é muito mais forte. A gente pode... Tem exemplos aqui que não tem nada a ver diretamente com a questão policial, mas o cinto de segurança, né? As pessoas hoje usam cinto de segurança e 20 anos atrás ninguém usava. Só que houve muita reclamação, etc. Por outro lado, quando você fez campanhas educativas a respeito do tabagismo, a gente viu uma redução, o Brasil virou exemplo mundial, referência mundial de não fumante, de redução do tabagismo. E o que aconteceu, na verdade, foi, no primeiro momento, essa colocação de um novo parâmetro absolutamente complexo e tentando englobar todas as práticas, né, uma racionalização completa, e depois as resistências internas, as resistências da cultura se opondo a isso, e acontecendo, eu não vou chamar de avanço e retrocesso, mas acontecendo intercâmbios, né, a tal ponto que questões que estavam consolidadas acabaram sendo depois recolocadas nessa equação de maneira legal. Por exemplo, tradicionalmente as delegacias sempre tiveram um chefe, né, e a delegacia legal ela extingue o cargo de chefe. Só tem, basicamente a divisão é o delegado, né, e os seus policiais. Não tem mais chefe de seção, chefe da delegacia. Mas no plano da ordem prática, continuou tendo chefe. Ele não tinha simplesmente o carimbo dizendo chefe, uma sala em que tivesse escrito chefe, mas ele era o chefe. E ele continua seu chefe até hoje. E aí, anos depois, se publicou uma resolução da Secretaria de Segurança, criando, porque o chefe tinha a sua equipe de administração, a sua chefia, e continuou tendo. E aí se criou então o GIC, né, que era o Grupo de Investigação Complementar, e que na ativização da coisa se transformou em grupo íntimo do chefe. Né? Até 8 policiais, e em alguns lugares a gente tem muito mais do que 8.
né? As pessoas acabam não estando no sistema com lotação no JIC, mas são do JIC. Ou são da administração. A administração é essa ideia, né, é o grupo que comanda aquela unidade. E as administrações saem de unidades e vão para outras unidades e levam aquele perfil de trabalho. Então, essa tentativa de padronização, ela encontrou âncoras muito fortes nos padrões culturais historicamente estabelecidos. Então, eu fiquei exatamente observando esses meandros, né? Eu acho que falando, né, das virtudes assim, do teu trabalho de tese de doutoramento, pelo caráter dispositivo dessas rugosidades, dessas dificuldades, desses dilemas, porque quando a gente lida, né, trata com as pessoas da área, policiais, sobretudo policiais civis, militares, é que realmente vive-se dentro de um dilema de praticar estritamente a lei ou de prevaricar. Então, e muitas vezes, como é comum, quem não é da área não tem a resposta. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é impossível. Agora, algo que a gente tem que fazer, e é importante esse caráter pedagógico, é expor as questões. Eu até queria que você falasse assim, qual é o valor, tanto pessoal como até profissional, no sentido que você tem duas profissões, mas enquanto policial, mas também enquanto acadêmico, enquanto professor de sociologia, esse caráter expositivo desse dilema, porque, como você falou em outras questões que fogem da alçada da segurança pública, mudanças aconteceram, práticas foram transformadas porque várias agências, vários grupos, as pessoas passaram a falar dos problemas. A coisa não é de uma hora para outra, mas várias mudanças importantes, saudáveis, foram feitas a partir de muita discussão. Então, queria até que tu falasse assim, do caráter da publicização isso, né? Na academia se abordando isso, ou seja, você está expondo isso a um público, não é um recinto fechado, não são debates internos, e ao mesmo tempo tu tendo essa capacidade de reflexão num espaço privilegiado, porque tu não era lá o doutorando de fora que ia para dentro, tu estava arrumadinho, você sabia o arrumadinho dos arrumadinhos. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso. Você tocou no ponto mais delicado, né, de todo o trabalho. O meu orientador, o professor Luiz Antônio Machado, ele, uma vez numa reunião, ele falou assim, bota na sua cabeça uma coisa, você está estudando a última instituição pré-moderna no Brasil. A polícia ainda não é moderna, né? A questão da pessoalidade está muito marcada, né? A relacionalidade, ela é muito significativa. E realmente, para conseguir acesso, porque não era só ter o acesso, eu tinha que ter acesso e as pessoas, eticamente, as pessoas tinham que saber que eu também estava ali como pesquisador. Sim. Né? E aí eu tive que pedir autorizações. E inclusive, eu comento isso na tese, que quando eu comecei o doutorado, falei, agora vou fazer a pesquisa. Eu redigi um documento, me comprometendo, né, a tomar vários cuidados, várias precauções, etc. E eu levei aquilo a um delegado que tinha uma posição bem elevada. Aí ele começou a ler. Para que ele me atendesse, eu precisei pedir a um delegado meu amigo que falasse com ele. Né? Não adiantava querer marcar a agenda, porque eu tentei marcar a agenda durante 2 meses e não consegui. Aí quando cheguei lá, comecei a explicar para ele, doutor, a situação é essa e tal. Aí ele começou a ler. Ele não estava nem ouvindo o que eu estava falando. Ele pegou o papel, colocou numa pilha de outros papéis que estavam ali desde o primeiro dia que ele chegou e falou assim, meu filho, faz o seguinte, vai aonde você precisar ir e diz que fui eu que autorizei. Fala que foi um pedido meu. Isso uma chave. Me deu aquele estalo. Eu falei, tô sendo bobinho, né? Já tem um tempo nessa casa, já conheço como as coisas funcionam, né? Se ele dá uma ordem, se ele me dá um papel, recebam e franqueia, eu seria o pesquisador sendo enganado. Sim. E aí eu me apresentava nas unidades policiais e ia na conversa, eu estou fazendo, né, eu tenho um bico, né, eu também sou pesquisador e tal, estou fazendo um doutorado, as pessoas me olhavam, diferente, né? E, vai ser o único doutor, porque tem uma disputa simbólica, né, a respeito dessa chancela de chamar
o delegado de doutor, o juiz de doutor, existe uma relutância, né? As pessoas não se incomodam muito com essa obrigação de tratamento formal. E aí eu ia por aí, eu ia meio que brincando e participando e tal, mas muita gente me pedia para ler o que eu estava escrevendo, muita gente não queria que eu acompanhasse. E foi o mais difícil para mim, foi conseguir, usando o jargão jurídico, né, e policialesco, reduzir a termo, né, foi conseguir de fato escrever, descrever, mostrando o mais próximo possível o que, como, quando, onde, mas sem revelar quem. Sim. Especificamente porque eu permaneço na instituição. Esse é um ponto que eu queria também, sei lá, propor uma reflexão, que é o fato de que a sua pesquisa é uma pesquisa participativa. Você é parte do objeto da sua pesquisa. E esse é um dos casos, isso está longe de ser a regra, mas eu acho que é um dos casos frutíferos, porque com toda a sua formação e preparo, e também tendo ingressado nos cursos de Direito, Política também, Ciências Sociais, eu acho que você teve um preparo para ter um distanciamento também. Tanto é que uma das puxadas de orelha do Machado era um pouco aquela coisa to be or not to be, no sentido ser sociólogo ou policial, essa esquizofrenia. E eu acho, na minha impressão, que eu tive a oportunidade de participar da banca, eu acho que você conseguiu fazer uma pesquisa participativa muito relevante nesse sentido, mostrando que a sua participação era fundamental para você entrar nos meandros onde você entrou. Caçar o objeto. Né? E entrar nesse mundo que é um mundo inacessível a quem não é parte da corporação, porque a corporação se protege também, porque ela vive muita pressão social, midiática, a pressão é muito grande, né? E por vezes tende-se a estereotipar a corporação. Então você tinha esse jogo de estar dentro e fora, num sentido diferente de outras pesquisas participativas, em que a pessoa só está dentro e não consegue ter um distanciamento. Como é que foi essa experiência? Foi bem complexa, né? Foi uma bipolaridade acadêmica, de fundo acadêmico. Eu tive uma grande dificuldade realmente para conseguir esse distanciamento, sendo parte da pesquisa, né? E a coisa foi ficando muito clara para mim que era necessário ter essa chave de alternância, né? De conseguir mudar o olhar focal. Num dia, quando ainda antes do mestrado, quando eu estava fazendo a especialização em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública na UF, em que houve uma manifestação de alguns alunos do Departamento de Ciências Sociais, em que eles colocaram cavaletes, eles colocaram faixas, porque o curso tinha muitos policiais, tinha juízes, tinha promotores, e aí esses alunos mais insatisfeitos com a nossa presença ali, sendo que eu era originário da UF, como, né, do curso de Sociologia, de Ciências Sociais. Antes eu tinha sido aluno de Ciências Sociais, depois eu estava na pós-graduação de Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública. E aí eles picharam o Bloco O, fora ideólogos da repressão. Pô, aquilo foi um chute na canela. Eu, ideólogo da repressão, né? Nós aqui que somos exatamente a exceção, né? Os policiais que estão querendo repensar o sistema né? Penal, punitivo, policial, uma exceção no sentido de ser o contrário, né? da ideia de um ideólogos da repressão. Do que estava vigente, exatamente. E aí, aquele fora ideólogos da repressão, quando eu li aquilo, foi um momento em que estava acontecendo uma discussão muito acalorada de um aluno com a falecida juíza Patrícia Scioli, que ela era da minha turma. E tinha um outro aluno filmando essa discussão. E ela viu eu chegando, a gente era do mesmo grupo, né? A turma era dividida em grupos para apresentar trabalhos. E ela me chamou, pediu ajuda e tal, aí eu corri, aí acharam que eu ia dar porrada em alguém, enfim. Conseguimos resolver aquilo, mas por conta disso, eu cheguei atrasado depois na delegacia. Aí, eu que tinha sido chamado de ideólogo da repressão, porque era um policial na academia, quando eu chego da academia na delegacia atrasado,
cadê o Sávio? Ah, não chega, não chega. Quando eu cheguei, aí o sociólogo maluco. Sociólogo é tudo doido mesmo, não tem horário para chegar. Ou seja, você apanhava de um lado e ia Dos dois lados. Dos dois lados, né? Aí eu tive que me exercitar um não lugar, né? Falei, caramba, quem não sou eu? Né? Eu não sou o ideólogo da repressão, eu também não sou o sociólogo maluco, pô, eu sou, peraí. No final da sua defesa, o seu orientador, o Machado, chamou a atenção para esse ponto, né? Esse é um ponto que volta e eu acho que vai te acompanhar muito. Pro resto da vida. Acho antes de mencionar exatamente isso, é muito, eu queria dizer aqui que é muito importante que tenham policiais com uma formação mais ampla, que é a proposta aqui também do nosso curso. Que tenha sociólogos com experiência direta no objeto. Né? O que você conta remete à própria criação do curso de segurança pública na UF, que teve muita resistência. Então, quando se tenta fazer algo, se transformar, se criar uma polícia cidadã ligada à polis, que a gente estava discutindo, um segmento da sociedade resiste também. Isso também que é curioso. Em vez de trazer a polícia para a sociedade, as pessoas querem expulsar as pessoas. Isso é um ponto. O outro ponto é que o Machado ele ficou um pouco naquela coisa Shakespeare, Hamlet, to be or not to be. Mas eu acho que você é as duas coisas. Você tem esse lado anfíbio, de poder ser policial, você pode nadar e é um ser terrestre e um ser aquático, no sentido... Sim. Mas aí, voltando a toda a dificuldade de você conseguir não fazer apenas um relato de um eu lírico, nesse trabalho que envolve sociologia, antropologia, uma pegada um pouco em política, mas sim teorizar essas questões. Eu acho que talvez esse seja um mérito. Né? Aí é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque a tese... Eu acho que por conta disso ele dedicou uma parte importante à parte metodológica do trabalho. Quando você faz essas distinções, compreender, interpretar, descrever, é muito consciente para você não se ver enredado e confuso nessa Na verdade, o trabalho científico sempre começa com um problema. Né? E é aquela velha história, se você não entende o seu problema de maneira mais ampla, e a questão era exatamente essa, eu fazia parte do problema, né? Com e sem trocadilho, né? Eu estava no problema, então eu precisei me aprofundar. A antropologia para mim foi uma necessidade, porque eu não percebia a possibilidade de falar sobre o que eu queria falar sem trazer esse relato e essa coisa de dentro. Né? Seria disfarçatez eu querer olhar por cima, uma vez que eu sei como acontece. Né? Ficar no plano apenas descritivo não ia dar uma vertente de credibilidade para o trabalho. Esse cara não falou nada. Só um ponto assim para a gente ir encaminhando a discussão o que você ressaltaria da sua conclusão? Qual foi? É sempre uma pergunta difícil, mas em poucas palavras, o que você falaria da conclusão do seu trabalho? Acho que na defesa, aliás, te agradecer aqui publicamente por ter participado da minha banca, e Pedro foi meu co-orientador. Né? Uma coisa que eu gostei muito de ter ouvido e que só se tornou um objetivo já no finalzinho do meu trabalho de redação, né, quando eu fui amarrando tudo, foi que essa análise entre um sistema cultural, né, e um sistema legal, estruturado, ela serve não só para a polícia, né? Ela serve para uma infinidade de aplicações, e por ter mobilizado pensadores da antropologia, da filosofia, obviamente da sociologia, eu acredito ter conseguido dar uma contribuição, talvez de método, né? de como fazer. Né? Na primeira parte, na introdução eu conto um pouco da minha história, depois eu vou trazendo o ferramental teórico-analítico, e aí tem um interlúdio que eu fiz a respeito uma questão um pouco mais filosófica da guerra ao crime, essa consideração da guerra ao crime, e no final eu senti a necessidade de colocar os meus relatos,
né? E não só os meus relatos, os relatos que eu ouvia, descrições analíticas dos quadros da experiência social que serviram como base para que tudo aquilo fosse pensado, né? Eu não mostro primeiro a descrição do quadro para depois decupar. Eu primeiro mostrei a decupagem pronta, já com uma... Pronta nunca acaba, Nunca né? acaba. Mas mais elaborada, com uma fundamentação teórica, analítica, para só depois mostrar, olha, mas o que eu vi foi isso. Porque eu também quis dar a possibilidade de os críticos, né, dos leitores, Analisar essa diferença Analisar entre aquilo. práticas, né, e os símbolos que percorrem essa perceber de outra prática. maneira, poder contribuir, porque eu acho que muita gente fica preocupado quando vai escrever um texto acadêmico, porque ele vai sofrer críticas. As pessoas criticam Aristóteles. Sim. Quem sou eu? A crítica é bem-vinda, né? E eu quis deixar isso cru, né, esses relatos crus, porque exatamente para que quando vierem críticas, as pessoas terem um embasamento. Eu estou criticando porque você viu isso e concluiu tal coisa, mas talvez tivesse sido mais apropriado concluir diferente. Acho que isso vai ser mais produtivo para esse modelo de estudo. Então eu queria agradecer aqui o Sávio, né, e o professor Pedro por explicar isso que é tão importante para os alunos, para entender o processo das pesquisas. Eu acho que isso é fundamental, por mais que... E o curso de tecnólogo também, como é um curso superior, ele habilita também as pessoas a postularem um mestrado, doutorado, uma especialização. Mas só o fato de entender esse dilema que tu colocaste, e tu estavas numa situação privilegiada, já é alguma coisa muito importante. Não, aproveitar essa possibilidade de falar diretamente aos alunos para que percam medo, né? Aproveitar que já estão fazendo esse curso. É muito comum a gente que não tem contato com o meio acadêmico olhar, nossa, mas isso é uma coisa tão diferente e tal. E não é, basta você se interessar, leiam textos acadêmicos. Escrevam sobre coisas que vocês se interessem, não necessariamente já no formato acadêmico, mas eu comecei assim. Aliás, fazer uma confissão aqui. Em 2007, eu tinha um blog e eu falava sobre questões relacionadas à segurança pública. Foi ali que eu comecei a pensar. Então, fica essa dica, né? Não tenham medo de ler, né? não tenham medo de escrever e de se expor, porque isso contribui para a área que vocês escolheram se especializar. Eu agradeço o convite de vocês dois, muito obrigado. E vamos fazer mais discussões sobre esses temas, com certeza.